a falsidade e a hipocrisia do povo. Não obstante, a verdade não deve ser dita a qualquer custo, a qualquer preço. É o que está escrito, né? Está escrito em Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executar juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração, contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, a verdade deve ser dita sempre em favor da paz. Daí porque podemos afirmar com absoluta certeza de que mentira que edifica e verdade que destrói não provém de Deus. Então, existem dois casos curiosos em que, paradoxalmente, Deus abençoou quem mentiu. Um caso foram as parteiras hebreias no Egito. Está escrito em Êxodo capítulo 1, versículos 15 ao 20. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Um outro caso que nós percebemos também é Raabe, a prostituta, que ajudou os 2 espias em Jericó. Percebemos essa passagem no livro de Josué, no capítulo 2, versículos 3 ao 6, e também no capítulo 6, versículos 23 ao 18. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. E percebemos aqui no capítulo 6, versículos 22 e 23, que está escrito o seguinte: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com todo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe
e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tirado também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Veja, amados, a pergunta é: por que Deus fez isso? Elas mentiram, é verdade. E Deus as abençoou, as parteiras hebreias. É verdade. Mas foram dois casos específicos em que vidas estavam em jogo. Por isso, para salvar vidas, podemos mentir? Não. Não. A mentira nunca pode ser o primeiro recurso. O primeiro recurso tem que ser sempre a verdade. Lembro-me do maravilhoso testemunho de um irmão em que ele agradeceu a Deus e dava graças. Mas, numa parte do seu testemunho, falou sobre uma mentira que lhe salvou a vida. Ele era bandido e nunca teve uma experiência com Cristo, né, até aquele momento. Mas enquanto ele era bandido, em uma perseguição, ele já estava até baleado, ele escondeu-se na casa de um homem que disse aos seus perseguidores que ele não estava lá. Tal qual aconteceu com Raabe e os espias, né? Os espiões de Israel. Então, pelo fato daquele homem mentir, dizendo que ele não estava lá, a vida dele foi salva. Porque se aquele homem tivesse, diante daquela situação, falar, não, ele está aqui sim, muito provavelmente ele não estaria aí para contar a história, para contar o testemunho, né? Então, jamais quero ser colocado em uma situação dessa, sinceramente. Eu não sei sinceramente o que eu faria. E a pergunta é: o que você faria? É bom refletirmos, né? E chegarmos às nossas conclusões pessoais. Mentira ou eu mentiria, será? Entregaria o homem aos seus algozes para ser morto? A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não quero com isso, irmãos, meus amigos, justificar a mentira, explicá-la ou defendê-la, evidentemente. Quero apenas que você tenha consciência de suas responsabilidades e que Deus, nosso Deus, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e Ele trata cada um de acordo com a situação concreta. Ele não faz generalizações injustas, né? Então, quem ama e pratica a mentira não tem parte no reino de Deus. João 8,44 está muito claro. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a única coisa que a Bíblia atribui a paternidade ao diabo é justamente a mentira, né? Então veja que está muito claro. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pai, muito obrigado, Senhor. Entregamos a Ti em nome de Jesus essa ministração
e declaramos a tua bênção sobre